Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez. E neste nosso encontro, eu quero te convidar a refletir, não sobre um texto bíblico específico, mas sobre um tema, na verdade, um dos ensinos mais importantes da fé cristã. Estou falando da paz de Deus. Como sabemos, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Em grego, existe uma palavra que é paz, em português, e ela é bem conhecida por todos nós aqui no Brasil, lá na língua original, porque ela é usada como nome de mulher. É isso mesmo, paz, em grego é Irene. Você conhece alguém chamado Irene? Pois muito bem, Irene significa paz, em grego. E por que esse ensino é tão importante? Bom, primeiro porque muita gente confunde paz como o contrário de guerra. Só que essa palavra, paz, indica muito mais do que ausência de guerra. Ela é a tradução de uma outra palavra, essa palavra que é usada na Bíblia, no Novo Testamento, paz, ela é a tradução de uma outra palavra e vem da língua hebraica, que é a língua usada para escrever o Antigo Testamento originalmente. Irene, que significa paz, vem da palavra shalom e significa, em hebraico, harmonia, integridade e bem-estar. Muita gente conhece essa palavra, shalom, shalom. Durante um tempo, eu me lembro, era uma moda evangélicos se cumprimentarem dizendo shalom um para o outro. Só que no Antigo Testamento, shalom, que é paz, e incluía tudo o que é necessário para uma vida saudável, ou seja, boa saúde, uma sensação de bem-estar. Tem mais, significa também estabilidade na comunidade, muito importante isso, harmonia relacionada com parentes e tudo mais que fosse considerado necessário para que todas as coisas estejam em ordem. Era isso, ou esses, os significados de shalom. E não apenas ausência de paz, ausência de guerra. Então a gente vê alguns resquícios, algumas pegadas, algumas marcas desse tipo de entendimento de paz nos evangelhos, quando nós chegamos aqui no Novo Testamento. Podemos, no futuro, até fazer um estudo sobre paz na Bíblia. Mas agora eu quero chamar a tua atenção para a mensagem sobre paz nos evangelhos de Marcos e João. Esses dois mostram tipos complementares de paz. Isso daí é muito importante a gente conhecer. E mesmo assim vai ser de um modo bem resumido por causa do nosso tempo. Comecemos então por Marcos, o Evangelho de Marcos. Em Marcos, nós só vemos a palavra Irene, que é paz, apenas uma vez. Existem outros desdobramentos dessa palavra, mas ela, sozinha, Irene, só aparece uma vez. E é quando Jesus diz para aquela mulher que foi curada de fluxo hemorrágico. Isso mesmo, Jesus diz a ela. Está aqui em Marcos capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vou repetir, está em Marcos capítulo 5, versículo 34. Paz aqui em Marcos é mais do que aquele velho clichê que a gente conhece, que nós estamos extremamente acostumados a ouvir quando alguém se despede de outro e diz o quê? Vai em paz, meu irmão. Opa, vai em paz. Tudo de bom para você. Ó, fique em paz, vai em paz. Não é nada disso. Aqui Jesus não está falando nesse sentido que a gente conhece muito bem, que é comum na nossa cultura até. Paz, como Jesus disse àquela mulher, está ligada à restauração, e ela passou por uma restauração. Esteve doente durante vários anos, e aí o que foi que aconteceu? O Senhor
a curou. Ela foi restaurada. Então, paz está ligado à restauração. É como se Jesus tivesse dito assim para ela: segue tua vida a partir de agora restaurada, onde todos podem ver isso. Para Marcos, então, a paz não é uma questão de bem-estar interno, uma coisa assim individual. Em vez disso, a paz, ela tem de ser expressa. Mas onde? Na comunidade daqueles que seguem Jesus. Então, a restauração, que deve ser comunicada entre todos, é a paz de Deus acontecendo na comunidade. E é algo que só mesmo o Senhor pode produzir. Isso não vem do meu simples, vai em paz. Não sou eu que faço isso. Só o Senhor pode produzir isso, porque só Ele restaura vidas. Isso em Marcos. Mas o Evangelho de João fala da paz como uma realidade interior e que está presente no coração dos crentes, apesar do tumulto do mundo. Olha que coisa importante para nós, hein? Ouvimos falar pela primeira vez de Irene, que é paz, no Evangelho de João, durante o chamado discurso de despedida de Jesus. O que é isso? Existe uma parte no livro de João que vai do capítulo 14 até o capítulo 17, que é conhecido como discurso de despedida de Jesus. Então é ali que nós vemos pela primeira vez a palavra paz, essa palavra aqui, Irene, em grego. Então, diante da partida prestes a acontecer de Jesus, os discípulos, eles não devem permitir que seus corações fiquem perturbados. Como nós vemos ali em João, capítulo 14, versículo 1. Veja o que é que Jesus diz a eles. Não se turbe, não se preocupe, que não fique coberto o coração de vocês. Credes em Deus, crede também em mim. O versículo 27, também do capítulo 14, nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então por que eles não deveriam ficar assim, perturbados, com medo, com o coração velado? Por que não? Porque eles não iriam ficar órfãos. Eles já receberão o Espírito Santo em breve, como vemos ainda aqui no capítulo 14, no versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou então aqui no versículo 26, que é muito importante dentro desse conjunto de promessas do Senhor. Versículo 26 do capítulo 14 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E é verdade. Apesar de Jesus estar partindo, ele promete deixar com eles, seus discípulos, a sua paz. Eles ficariam com a paz de Jesus. João capítulo 14, versículo 27, que nós acabamos de ler, é que fala sobre isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você conhece alguém que quando vai embora diz assim, eu vou deixar com você a minha paz, e você diz assim, oh, que bom, agora eu estou bem, estou consolado? Só Jesus. Só o Senhor pode produzir esse tipo de coisa. E novamente, agora no capítulo 16, Jesus ele consola os seus discípulos explicando que ele sim se afastará, vai se afastar deles, mas por um breve período. João 16 diz isso, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então quer dizer, por um pouco de tempo ele iria se afastar deles. Então, sabendo o que está por vir, sabendo o que vai acontecer, eles podem ter coragem e paz. E por que eles sabiam? Porque Jesus prometeu. O Senhor, ele promete, ele antecipa, ele diz o que vai acontecer. Então, você sabendo o que vai ocorrer, você tem coragem e paz. Apesar das tribulações que eles ali e nós aqui enfrentaremos no mundo. João capítulo 16,
No versículo 33 nós vemos isso. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz, então, ela vem da certeza da presença permanente de Jesus com os seus. E em ambos os textos aqui, esses capítulos, o capítulo 14 e o capítulo 16, essa paz ela é explicitamente contrastada com aquilo que é oferecido pelo mundo. O mundo não vai oferecer paz para nós. Como João está escrevendo aqui, uma paz interna, paz de coração, uma certa tranquilidade. Esse mundo não vai oferecer isso. Então, quando Jesus, ele ressuscita e aparece aos seus discípulos reunidos, ele outra vez os saúda, repetidamente, com a frase: a paz esteja convosco. Está lá no capítulo 20. No capítulo 20, Jesus, ressurreto, ele vai falar 3 vezes sobre a paz. Depois você lê lá, versículos 19, 20 e 26, no capítulo 20. Então, só que isso não poderia ser interpretado como nada mais do que uma saudação de rotina. Jesus está chegando. Esse é o jeito de Jesus cumprimentar. Paz seja convosco, paz seja convosco. E aí virou um cumprimento. Não, não era um cumprimento. Aqui, a repetição, ela é enfática. E ela sinaliza, ela aponta para onde? Ela sinaliza que este é o cumprimento daquilo que Jesus havia prometido aos seus discípulos alguns capítulos antes, capítulos 14 e 16. Então, quando ele fala isso, é porque o negócio está apontando, olha, a minha paz esteja com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não estão abandonados. Eu vou, mas o Espírito Santo vem e ele vai ficar com vocês para sempre. Então, apesar da tribulação e do tumulto, Jesus permanecerá presente com os seus. E assim, eles podem ter paz. Então, meus irmãos, resumindo tudo isso, podemos dizer que os evangelhos nos falam de paz de modo completo. De um lado, a paz tem a ver com o que Deus vem fazendo no meio do seu povo, no nosso meio, só que coletivamente, ainda que agindo individualmente, como no caso lá daquela mulher que foi curada. Cada vez que você ou eu somos restaurados por causa da presença de Deus em nós, o todo é abençoado por causa disso. Esta é a paz, porque quando eu te vejo recuperado, quando eu te vejo reabilitado em todos os sentidos, eu vejo Deus no nosso meio. Este é um lado da paz. Mas, quando diante das tribulações da vida, da falta de segurança que vem das instituições deste mundo e das minhas limitações pessoais, tudo o que eu preciso é de um tipo de tranquilidade que só Deus pode dar. E de onde vem essa tranquilidade? De onde vem essa segurança interior, essa paz que produz essa firmeza necessária para que a gente não se afunde com o resto do mundo? Vem de onde? Vem da presença de Deus. É disso que Jesus falou quando ele disse que estaria com a gente o tempo todo, todos os dias de nossas vidas. E como é que Jesus está conosco? Por meio do Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito de Deus lhe orientando, lhe ensinando, lhe consolando e daí em diante. O crente não está órfão neste mundo, porque Jesus providenciou para que isso não acontecesse. Olha o nível de envolvimento e relacionamento. Deixa eu usar aqui uma palavra assim humana para a gente poder entender. Olha o nível de preocupação de Jesus com a gente. Ele viu que a gente ia precisar disso, então ele preparou tudo para que a gente tivesse paz. Saber isso é o que produz paz. Então, diante disso, se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma aflição, por aflições,
saiba que Jesus está contigo, está comigo, está contigo. Não passe por esta situação sem levar em consideração o fato de que o Senhor está contigo. Porque quando nós temos isso em mente e levamos em conta que Deus está ao nosso lado, aí acontece uma coisa que faz o mundo acreditar que nós somos loucos. E que coisa é essa? Ter paz em meio à tribulação. Como é que você consegue? O que acontece contigo? Por que você é assim? Não é o que o mundo pergunta? A paz de Deus, o mundo não entende. Mas nós, o povo de Deus, nós não só entendemos isso, como nós vivemos isso. Fique com Deus e até nosso próximo encontro. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.